Olá, tudo bem? Você já reparou como nós não sabemos ouvir? E isso não acontece porque somos maus ou somos pessoas ruins, mas simplesmente porque nós não fomos ensinados a ouvir e principalmente porque ninguém nos escuta de verdade. E como ninguém é ouvido, cada um quer falar mais alto ou mais bonito para que a outra pessoa se importe. E é por isso que os canais do YouTube, livros em livrarias e muitas das mídias sociais que temos hoje estão cheias de conteúdos de como falar melhor, como influenciar pessoas, como argumentar, como falar para ser ouvido, entre outros. Mas você já observou como você ouve muito pouco sobre como ser um bom ouvinte? E é engraçado porque nós queremos ser ouvidos e não queremos ouvir. Esquecemos que sem essa parte, a comunicação entre as pessoas é falha. Nós não temos uma real conexão humana com o nosso próximo. E isso não acontece por um acaso. Existem algumas razões para que isso aconteça. Então, se você deseja ser um melhor ouvinte, não saia daí. A Bíblia chama a nossa atenção a esse respeito em Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago mostra que devemos estar prontos para ouvir, mas essa prontidão nem sempre faz parte do nosso dia a dia. Então vamos entender melhor alguns dos motivos por que isso acontece. Algo que colabora para que sejamos tão mal ouvintes é acharmos que já conhecemos as pessoas próximas a nós bem o suficiente. E a ciência tem feito algumas descobertas importantes que comprovam isso. Quanto maior a proximidade entre as pessoas, como por exemplo no casamento, com amigos próximos ou entre familiares, menor a probabilidade de nós ouvirmos com atenção. Existe uma tendência inconsciente de não prestarmos mais atenção quando nós já conhecemos uma pessoa e nos sentimos próximos a ela o suficiente. Isso acontece porque você já acha que sabe o que elas vão dizer. Você já as conhece. E essa é uma prova de que o entendimento entre pessoas próximas é pior do que com pessoas estranhas. Está aí um dos motivos que comprovam que você consegue se comunicar melhor fora de casa do que dentro de casa. Parece que em casa não flui, não é verdade? Com as pessoas próximas é sempre mais difícil de se entender. E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que 50% das vezes as pessoas preferem compartilhar os seus problemas mais íntimos com pessoas estranhas. Já passou por isso? Aquela pessoa que acabou de te conhecer te conta a vida inteira dela, revelando muitas vezes os problemas mais íntimos? Já passou por isso? Isso realmente acontece. E um outro motivo de sermos tão mal ouvintes é não termos a curiosidade de entender as pessoas. A maioria das pessoas não ouvem com a intenção de entender, elas ouvem com a intenção de responder. Quantas vezes você já tentou contar uma história para alguém e você mal começa a falar e já é interrompido? As pessoas falam, nossa, eu já passei por isso, ou nossa, uma vez aconteceu isso comigo também, e isso, e não param mais de falar. Quando isso acontece, o nosso entusiasmo de contar a nossa história vai embora, só porque a pessoa, mesmo de forma imperceptível, tem a intenção de roubar a atenção toda para ela mesma. Mas quando você encontra alguém realmente interessado em ouvir aquilo que você tem a dizer, ela te ouve. Quando você termina de falar, ela te pergunta, mas por quê? Mas como aconteceu? Ela quer esclarecer e ir ainda mais fundo no assunto. Não porque ela queira ou deseje algo em troca, mas porque ela realmente se interessa por aquilo que você tem a dizer. E quando nós conversamos com pessoas assim, nós nos sentimos valorizados e queridos por esses curiosos que existem por aí. Raros, mas existem. Mais um motivo que comprova que nós não sabemos ouvir é o sentimento que temos por termos uma reputação a defender. Da mesma forma que nós acreditamos conhecer os outros, nós achamos que já nos conhecemos de verdade. Isso acontece porque nós temos uma imagem fixa a nosso respeito. E toda vez que essa imagem é ameaçada, ao invés de ouvirmos, nós temos a tendência de tentar defender a qualquer custo. Com certeza você conhece alguém ou algumas pessoas que querem estar certas a qualquer custo. Mas o problema é quando nós somos uma pessoa assim e não percebemos. Pense nisso.
Você se acha uma pessoa humilde e aí alguém chega até você e te fala: "Nossa, eu achei o seu comportamento muito arrogante". Qual a sua reação? Pensa aí. Pensou? Você se sente ofendido e reage ao primeiro impulso que sente, que normalmente é a raiva, e vai tentar se defender e se justificar, tentando provar que o outro está errado a seu respeito e você está certo. É assim que as pessoas agem na maioria das vezes. Ao invés de perguntar com o coração aberto: por que você me achou arrogante? Porque se você realmente for humilde, você terá a humildade de investigar se você foi arrogante. E é esse tipo de atitude que realmente importa, pois além de desarmar o conflito, traz muitos outros benefícios para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos. Quantas vezes em uma discussão, familiar ou com amigos, você já teve que repetir a seguinte frase: "Não foi bem isso que eu disse", ou "eu ainda não terminei de falar", após ser interrompido várias vezes. Em uma discussão, quando as duas partes se sentem ofendidas, elas levantam muros, criam barreiras para tentar se defender e só atacam o outro lado. Quando isso acontece, quanto mais você tenta falar, mais a situação piora, porque ninguém mais te ouve. E quando isso acontece, a única coisa a fazer é aquilo que raramente as pessoas conseguem fazer, que é desistir de querer estar certo. Isso significa que você precisa deixar de lado essa imagem fixa que você tem de si mesmo por alguns minutos para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, para que você possa realmente entender o outro lado. Porque algumas pessoas elas só vão ouvir em troca se sentirem que realmente foram ouvidas e compreendidas, que nós a entendemos de verdade. Nós precisamos eliminar de dentro de nós essa mentalidade de querer estar sempre certo. Porque mesmo que de forma inconsciente, nós criamos uma imagem que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E se nós agirmos assim, mesmo que nós ganhemos uma discussão, nós perdemos. Na verdade, os dois lados sempre perdem quando a mentalidade é essa. Uma autoridade no assunto chamado William Ury, especialista em negociar conflitos, com experiências em guerras civis e guerras entre países, além de intermediar em disputas empresariais e familiares, ele diz a seguinte frase a esse respeito: você precisa suspender a sua reação quando quiser revidar. Ouvir ao invés de rebater. Perguntar ao invés de forçar suas respostas. Criar pontes ao invés de impor o seu jeito. E é exatamente isso que nós devemos fazer. E o último motivo de por que nós não sabemos ouvir é: você não se ouve e por isso não ouve os outros. E como nós temos dificuldades em ouvir nós mesmos. Todas as reações que te impedem de ouvir, como por exemplo interromper, julgar, discordar, rebater e se defender, são reações que, por se repetirem muitas vezes, se tornam inconscientes e automáticas e nos impedem de ouvir. E é por ser uma reação involuntária que é tão difícil de ser corrigida. Para que nós consigamos desarmar uma reação externa, nós precisamos prestar atenção naquilo que está interno. Isso significa que nós precisamos aprender a sentir as nossas emoções e reações, não apenas nos momentos que elas surgem, mas onde elas se manifestam, que normalmente é dentro de nós. As nossas emoções que geram as nossas reações, elas deixam algumas marcas específicas em nosso corpo, principalmente em regiões como barriga, peito e cabeça. E quando nós prestamos atenção nesses sinais internos, é que nós conseguimos antecipar algumas das reações que normalmente são involuntárias e imperceptíveis. Quando você ouve algo que você não concorda ou que te desagrade em uma discussão, imediatamente você sente o coração acelerar, as orelhas começam a esquentar junto com a cabeça que parece que vai pegar fogo, as mãos normalmente começam a tremer, você soa, transpira, e esses são apenas alguns dos sinais que o nosso corpo sente, mesmo de forma involuntária. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Nós precisamos começar a ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer. E quando nós aprendemos a nos ouvir, é muito mais fácil de escutarmos os outros. Muitos dizem que ouvir é uma arte que envolve a nossa sensibilidade momento a momento e que ouvir também não é apenas ouvir os outros, e sim ouvir a si mesmo, sentindo tudo aquilo que a vida e o mundo nos apresenta dia após dia. Que essas observações possam nos ajudar a mudarmos alguns dos comportamentos involuntários e que a gente consiga colocar em prática aquilo que Tiago nos orienta e é tão importante. Sejam prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para irar-se. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha para que mais pessoas possam ouvi-la e deixe também aí o seu comentário. Se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito e nos acompanhe também através do nosso Facebook, Instagram e Twitter, todos eles com o nome Dias de Graça. Fiquem com Deus e até breve.